Quando sai uma decisão judicial, a primeira coisa que a gente pensa é: e agora? Será que dá para recorrer? Bom, a resposta nem sempre é um simples sim ou não. É que recorrer não é só uma questão de não concordar com o juiz. Existem alguns requisitos essenciais que precisam ser cumpridos, e nesta análise a gente vai desvendar direitinho quais são eles. Pois é, receber uma decisão que não era a esperada pode ser bem frustrante. Mas calma, o processo judicial tem seus caminhos para tentar reverter essa situação. O principal deles é o recurso. Só que para poder usar esse caminho, é fundamental entender as regras do jogo. A grande pergunta que a gente vai responder aqui é: o que a lei exige para que alguém possa, de fato, entrar com o recurso? Nosso roteiro vai ser bem direto. Vamos começar pela legitimidade, ou seja, quem é que pode recorrer. Depois, vamos falar do interesse, que responde à pergunta por que recorrer. E, para fechar, vamos ver as situações em que uma parte pode acabar perdendo esse direito. Ok, vamos lá. O primeiro grande filtro de qualquer recurso é a tal da legitimidade. Não adianta só querer recorrer. É preciso que a lei reconheça a pessoa ou a entidade como alguém qualificado para isso. Então a questão aqui é bem simples. Quem tem autorização da lei para bater na porta do tribunal de novo? Como diz o jurista Flávio Schengiorgio, legitimidade é uma qualificação. Pensa nela como se fosse um crachá de acesso ao sistema de recursos. Se a pessoa não tivesse crachá, o recurso nem sequer vai ser olhado. É o primeiro portão que precisa ser aberto. A lei, para ser mais exato, o Código de Processo Civil, é bem clara nisso. Ela define 3 grupos principais que têm essa legitimidade. O primeiro, e o mais óbvio de todos, é a parte que perdeu no processo, a chamada parte vencida. O segundo é o terceiro prejudicado, que é alguém que nem fazia parte do processo, mas que, de alguma forma, foi atingido pela decisão. E, por último, o Ministério Público, que pode recorrer tanto como parte do processo, quanto como fiscal da lei. E entender essa diferença é super importante na prática. De um lado, quem tem legitimidade são as partes, claro, seus herdeiros, e terceiros que participaram do processo. Um detalhe interessante: o advogado também pode recorrer em nome próprio, mas só para discutir a parte da decisão que fala dos honorários dele. Já do outro lado, quem não tem legitimidade são os auxiliares da justiça, como peritos ou leiloeiros. A lei entende que o interesse deles é só econômico, não é um interesse jurídico na causa em si. Certo. Então, a pessoa se encaixa num desses grupos, tem o tal crachá de acesso. É isso? Já é o suficiente para sair preparando o recurso? A resposta é não. A legitimidade é só a primeira metade da história. Tem um segundo requisito que é tão importante quanto esse. E é aqui que entra o segundo pilar, o interesse em recorrer. Se a legitimidade responde quem, o interesse vai responder por quê. O sistema quer saber o seguinte: esse recurso tem alguma utilidade prática? O que a pessoa espera ganhar com ele? Ele é realmente necessário para melhorar a situação dela? Para entender o que é um interesse, a gente precisa conhecer uma palavrinha-chave: sucumbência. Parece um termo complicado, eu sei, mas a ideia é muito simples. Sucumbência é, basicamente, sinônimo de prejuízo. Para ter interesse em recorrer, a parte precisa ter perdido alguma coisa com a decisão. Se a decisão foi 100% favorável, bom, aí não teve prejuízo, e sem prejuízo não tem por que recorrer. E esse prejuízo, a sucumbência, pode ser visto de 2 formas. A formal é aquela mais antiga, que olha para trás. A gente compara o que foi pedido no início com o que a decisão entregou no final. Se não foi exatamente a mesma coisa, pronto, tem sucumbência formal. Mas a visão mais moderna foca na sucumbência material, que olha para frente. A pergunta é: na prática, o recurso pode colocar a parte numa situação melhor? Não é só sobre o pedido, é sobre o efeito real da decisão na vida da pessoa. E essa citação do José Miguel Garcia Medina resume isso de um jeito brilhante. O interesse existe quando se pode esperar uma situação pragmaticamente mais vantajosa. A palavra aqui é pragmática. O recurso tem que ter o potencial de trazer uma melhora real, concreta. É a busca pela utilidade, pelo resultado prático. Beleza, então a pessoa tem legitimidade e também tem interesse. O caminho está livre? Quase. Ainda falta verificar uma última coisa. Será que no meio do caminho ela não fez algo que a fez perder esse direito? Vamos dar uma olhada nesses atos que podem impedir um recurso. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias sobre os 3 atos que podem anular o direito de recorrer. A renúncia acontece antes mesmo de entrar com o recurso, a parte simplesmente abre mão da chance de recorrer. A desistência acontece depois que o recurso já está lá no processo,
a parte resolve parar no meio do caminho, e a aceitação é quando a parte concorda com a decisão. E aí, por uma questão de lógica, se ela aceitou, não pode mais recorrer, né? E aqui tem um ponto que merece muita atenção, que é a aceitação tácita. Ela não é falada, ela é feita. Imagina só a cena. Uma empresa foi condenada a pagar uma indenização. Se antes de recorrer, ela vai lá e paga o valor por conta própria, sem fazer nenhuma ressalva, ela está praticando um ato que é totalmente incompatível com a vontade de recorrer, certo? Com essa atitude, ela aceita a decisão de forma tácita e aí, já era. O direito ao recurso se extingue. Então, para a gente fechar, dá para resumir tudo num checklist bem simples e poderoso. Antes de sequer pensar em preparar um recurso, são 3 perguntas essenciais. Primeira, quem? A pessoa tem legitimidade? Segunda, por quê? O recurso pode trazer alguma vantagem prática? E terceira, existe algum impedimento? A parte já aceitou a decisão de alguma forma? Se as respostas forem sim, sim e não, aí sim o caminho para o recurso está aberto. Fica aí, então, a reflexão final. Entender esses 3 requisitos não é só um detalhe técnico, sabe? É uma ferramenta de estratégia fundamental. Saber se é possível recorrer e por que se está recorrendo pode definir todo o futuro de um processo. Isso vai muito além de economizar tempo e dinheiro. Esse conhecimento transforma uma simples discordância numa estratégia jurídica que pode dar certo. Afinal, no jogo do direito, conhecer as regras não é só o primeiro passo. É o que realmente diferencia quem joga para valer de quem só assiste.